Olá, seja muito bem-vindo ou bem-vinda ao meu canal. Eu sou Nanda Alfig e hoje eu vou falar das leituras do ano. Todos os livros que eu li até agora, não foram muitos, porque eu tenho uma rotina, né, que não envolve a leitura o tempo todo. Vou falar dos livros que eu li esse ano, não foram muitos, né? Nós estamos na primeira semana de março, então os livros que eu concluí de janeiro a fevereiro desse ano, de 2025. E eu já quero começar na ordem cronológica, né? Na ordem que eu concluí primeiro, que foi o Mulheres, Mitos e Deusas, o feminino através do tempo. Esse livro eu li no Kindle e eu já falei dele aqui em outros momentos. Eu estava lendo ele por muito tempo, eu li e parava. Foi um pouco difícil concluir esse livro porque, vou ser uma crítica meio dura, tá? Mas eu achei a escrita, não me identifiquei muito, sabe? Não senti uma escrita leve e agradável, assim, de ler, sabe? Eu achei que tinham coisas muito técnicas ou, às vezes, a escritora divagava um pouco. E em alguns momentos, como é um livro que fala sobre o feminino, né? Sobre mulheres que eram mitos ou mulheres que eram mulheres de verdade ou que eram deusas, às vezes a escritora acabava focando nos homens, sabe? Então, como que eles afetavam a vida delas e tal. Mas eu acho que em alguns momentos ela passou um pouquinho assim desse limite, sabe? Focar mais na história dos homens do que na história dessas mulheres em específico. Uma das coisas que eu gostei assim do livro, algumas mulheres que eu mais me identifiquei, algumas mulheres que eu mais gostei da história no livro eram as mulheres que foram mulheres reais, que eram mulheres do nosso tempo. Por exemplo, a Virginia Woolf, que ela falou um pouco da história dela. Ela contou um pouco da Simone de Beauvoir. Ela não contou muitos detalhes da Simone de Beauvoir. Eu sei de algumas coisas da história dela, porque tem um livro da Rosa Monteiro que se chama Nós Mulheres, em que ela fala bastante sobre a Simone de Beauvoir, que é um pouco parecida a premissa, né? A Rosa Monteiro, ela fala de mulheres que existiram, né? E que eram, né, transgressoras, que eram mulheres que foram muito à frente do seu tempo. E nesse livro da Martha Robles, né, da Mulheres, Mitos e Deusas, quando ela contou um pouco dessas mulheres, eu achei que ela foi um pouco mais superficial. Eu não sei se porque, como eram muitas mulheres, e o livro é um calhamaço, né, já é um livro muito grande, não sei se ela teria que encurtar um pouco essas histórias. Enfim, não sei direito, mas eu senti isso. É um livro muito bom, legal assim, para você conhecer um pouco da história, né, das mulheres, o que elas passaram, sejam em histórias mesmo de mitos ou sejam na vida real, né, que a mulher já sofre pra caramba no dia a dia até hoje, né, dos 2000 a gente ainda sofre bastante preconceito, né, e essas mulheres são inspiradoras, né, no seu tempo, independente do seu tempo, elas são muito inspiradoras. Uma mulher que ela contou a história que eu não conhecia, que eu me apaixonei, foi da pintora Maria Izquierdo. A Maria Izquierdo era mexicana e ela era do mesmo tempo ali da Frida Kahlo, sabe? Ela também fazia algumas pinturas, ela ficou famosa também. Ela também se vestia como a Frida, né? Usava aquelas roupas típicas, né, do México, de mulheres, né, do México, que elas costumavam usar, que eram vestidos brancos com aquelas mangas um pouco mais bufantes, lenços, enfim, fitas no cabelo, tranças. E a Maria Izquierdo teve uma vida assim muito triste em algumas coisas, né? Principalmente em relação aos homens que ela se relacionou, assim como a Frida Kahlo também. E uma das coisas que eu percebo é que a gente conhece tanto assim da Frida Kahlo, mas não conhecia, por exemplo, a Maria Izquierdo. Eu adorei conhecer a história dela, eu gostei muito desse capítulo. A da Virginia Woolf, como eu comentei, eu senti que faltavam mais algumas coisas, eu não conhecia muito a história da Virginia Woolf. Gostaria até de ler alguns livros dela, está na minha lista. E eu queria conhecer um pouco mais da história dela. O livro, ela começa com as origens, né? Então, desde as mulheres, falando, sei lá, de Lilith, de Eva,
da Isis, Hera, dessas deusas que, né, que apareceram ali nas origens do mundo. Depois ela começa a falar da tragédia, a história que chega ali naquelas mulheres mitológicas gregas, egípcias, mulheres que fizeram parte dessa história, né, e da mitologia também. Depois ela separa, né, um capítulo que é sobre o amor, então fala de fadas e bruxas, fala da Cinderela, fala de diversas outras mulheres conhecidas, né, na história. Depois ela fala de algumas rainhas, como por exemplo a Catarina de Médici, a Elizabeth I. Então depois ela divide, né, em outro capítulo que é Caminho de Deus, então ela fala das mulheres como a Virgem Maria, mulheres ali do catolicismo, né, que viraram santas, outras que não viraram santas, que foram apedrejadas, e as mulheres do nosso tempo, que ela fala da Virginia Woolf, que fala da Maria Izquierdo, fala da Simone de Beauvoir também, que foi muito significante, né, para nossa história. Enfim, é um livro bom, eu gostei. Eu dei 2,5 estrelas para esse livro, de 5, né? Então eu achei que ficou ali no meio, justamente porque tem essas coisas muito boas, mas também tem algumas coisas que eu não gostei tanto. Mas é um livro muito bom e eu acho que vale a pena se você quer conhecer um pouco sobre a história dessas mulheres. Outro livro que eu concluí agora em fevereiro e que eu li, ele é bem curtinho e eu li assim em dias, poucas horas, ele foi super rápido, que é A Sociedade do Cansaço, que é do Byung-Chul Han, que é um filósofo sul-coreano. Eu já falei também desse livro, né? Falei nesse vídeo aqui em cima, que é sobre os livros que eu me comprometi a ler esse ano e os livros que eu li em 2024. E esse livro eu gostei muito pela linguagem dele. Eu entendo que às vezes ele acaba repetindo, né? Assim, ele acaba sendo um pouco até redundante, mas também é porque ele quer que aquele ponto fique um pouco claro na cabeça das pessoas. Em alguns capítulos eu senti que deveria ter um aprofundamento um pouco maior, mas como é um livro ali curtinho, não dá muito para exigir também, né? Não tô sendo um pouco chata. O livro ele também trouxe algumas reflexões assim, né, sobre os meus próprios processos, né, e percepção assim de entrega e desempenho. Eu já falei também em algum vídeo aqui, até vou colocar aqui no card aqui em cima, que eu falei sobre a produtividade tóxica. Eu falei bem assim, superficialmente, mas eu fui uma pessoa que sofreu, né, de burnout. Eu tive ali, né, um processo muito difícil com algumas entregas e para mim foi muito difícil esse período. E uma das coisas que eu não quero que retorne, né, essas cobranças, essa autocobrança que a gente faz justamente porque a gente precisa entregar algumas coisas. E o Byung-Chul Han, ele traz esse ponto, né, que nós estamos numa sociedade, que é essa sociedade do cansaço que ele fala, que é a sociedade que precisa ser produtiva, sabe? Mas pra quê? Positivo por quê, sabe? Qual que é o principal fundamento? A gente vai ter tempo para sobrar, para poder usufruir? Muitas vezes não, às vezes a gente acaba trocando o nosso tempo para fazer mais coisas e nunca descansar, sabe? Tem uma fala que ele traz, assim, que eu até vou ler aqui para vocês, que é: o depressivo não está cheio, no limite, mas está esgotado pelo esforço de ser ele mesmo, sabe? Tem algumas reflexões muito legais, eu anotei diversas frases aqui do livro e eu quero reler ele com um pouco mais de atenção também, fazendo mais marcações e até fazer um resumo sobre ele, que eu achei muito legal, muito interessante, e várias reflexões assim que para mim foram muito úteis, principalmente porque eu falo muito de produtividade, né, aqui no YouTube, e também eu gosto muito, é um assunto que me interessa bastante, e é isso. Recomendo muito esse livro do Byung-Chul Han, e é isso. Bora pro próximo. O terceiro livro que eu concluí também é outro calhamaço, que é o Americaná, da Chimamanda Ngozi Adichie. Ela é uma escritora nigeriana, e nessa história aqui eu também já contei resumidamente sobre Americaná, que é a história de uma menina, né, nigeriana, que ela ganha uma bolsa nos Estados Unidos para estudar em Princeton, e ela vai até lá.
Só que antes ela tinha um namoradinho, né? Eles faziam faculdade juntos e eles tinham uma relação assim muito bonita. E eles acabam se separando, então ela vai para os Estados Unidos e ele, né, acaba indo para Londres, né, com a mãe. E a história dela nos Estados Unidos tem algumas questões assim de pertencimento, sabe? Então, se você é uma pessoa nigeriana que é negra, né, e é imigrante nos Estados Unidos, ela sofre alguns preconceitos a mais ou diferentes de outras pessoas que são negras e que vivem nos Estados Unidos também. Ela até cria um blog, né, nessa época que ela mora nos Estados Unidos, e ela fica bem famosa na história por conta desse blog, em que ela traz algumas questões raciais, né, algumas reflexões sobre o negro americano e o não americano, sabe? E como a sociedade se relaciona com essas pessoas. Eu achei bem legal que até no livro tem algumas falas, alguns trechos do blog, tem alguns comentários assim que eu achei bem legais, assim, de uma forma bem dinâmica. Esse livro, ele tem uma história assim que é bem envolvente, sabe? Eu não li ele rápido, porque ele é um livro muito grande, né? Muito extenso, tem quase 600 páginas, tem 513 páginas. E essa história é como se fosse, sabe aquela história que você vai narrando ali, a história de um herói? É mais ou menos isso, sabe? Você vai acompanhando o crescimento dela, né? Seja ela da sua adolescência até a sua fase adulta, da sua fase na Nigéria, como a sua fase nos Estados Unidos. Então, você acompanha esse crescimento dela como pessoa, como ser humano, como profissional também. Enfim, ela começa a história trazendo umas questões, inclusive, sobre cabelo, né? Que ela vai num cabeleireiro dessas que fazem tranças, né? Tranças nagô, que chamam, lá nos Estados Unidos. E aí tinha algumas questões das mulheres que eram cabeleireiras lá, que elas falavam, você é africana também? Nossa, você não tem um sotaque igual o nosso e tal. Enfim, ela vai falando sobre o cabelo também, como aquilo é muito importante, como aquilo é uma questão que envolve muito mais do que cabelo, sabe? O cabelo, ele tem um poder sobre as pessoas, sabe? Como as pessoas te veem também, sabe? Eu achei bem legal. É um livro que é um romance, né? A história fala disso, né? Ela começa nesse cabeleireiro porque ela estava retornando para a Nigéria. Então, não é nenhum spoiler, tá? Ela retorna para a Nigéria. E aí ela também acaba também com uma questão que ela sai da Nigéria, vai para os Estados Unidos. Ela não é americana, mas ela também deixa de ser nigeriana. Ela volta para a Nigéria, então ela não é mais nigeriana, sabe? Ela é americana. Então é como se você não tivesse a sua identidade porque você ficou muito tempo em um lugar e você adquire um pouco a cultura daquele lugar e as pessoas te veem de uma forma diferente, sabe? Não sei se eu consegui ser clara, mas é como se você não soubesse mais quem você é, sabe? Como se a sua identidade ela fosse um pouquinho de cada e você não fosse mais nada daquilo, sabe? As pessoas não te reconhecem mais como nigeriana ou não te reconhecem mais como americana. Então, traz esses pensamentos também, né, sobre imigração. Eu achei bem legal. Ela sofre também algumas questões, né, de abuso, enfim, ela sofre muitas coisas assim que fazem com que a história ela se desenvolva. Eu achei um livro muito bom, recomendo muito. Eu dei 4 de 5 para esse livro, não dei 5 de 5 ainda, mas eu gostei muito. O meu próximo livro que eu vou ler é o Flores para Algernon, ainda tá no plastiquinho. Eu até falei para vocês, né, que geralmente eu só tiro do plastiquinho quando eu vou ler mesmo. Então, vou começar esse livro hoje, Flores para Algernon. E, enquanto isso, eu estou lendo também Torto Arado. Essa edição é uma edição comemorativa da Todavia. Eu tô bem no comecinho ainda. Comecei a ler há pouco tempo, tô adorando Torto Arado, a linguagem, assim, tem muitas coisas que eu me identifico muito. A minha família é do sul da Bahia,
E a história se passa no sertão da Bahia, né, com duas meninas, então tem algumas coisas sobre roça e coisas assim que eu me identifico bastante, que eu gostei bastante. E então tô lendo esse daqui, esse é a minha leitura de casa e essa é a minha leitura para o caminho do trabalho. Não tô lendo nenhum no Kindle ainda. Eu baixei um do Fernando Pessoa, mas eu dei uma pausa nele porque é um livro que precisa ter um pouco mais de atenção. E esse livro do Fernando Pessoa é o livro do Desassossego. E bom, esse eu pausei, depois eu vou ler ele desde o começo, né? Porque ele requer uma atenção muito especial. E é isso. Quais as leituras que você está lendo, quais os livros que você está lendo, comenta aqui embaixo. E se você quer ver todos os livros que eu vou falar ao longo desse ano, você clica aqui nesse card aqui em cima. Eu vou deixar também no final desse vídeo para você ver os livros de 2025 e os livros de 2024. Espero que você se inspire também nessas histórias, tem algumas histórias muito legais. E é isso, vejo você no próximo vídeo. Um beijo e tchau, tchau!